Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, a essa nova etapa. Estamos aqui primeiramente para você conhecer um pouquinho mais de nós. Meu nome é Gislaine. Eu sou Luiz Augusto. Nós somos casados há 20 anos, temos 3 filhos, somos pastores há 18? 18 anos, aproximadamente. E estamos aqui em Portugal há um pouco mais de 3 anos. Chegamos aqui em abril de 2023. Isso. E hoje acreditamos que seja um tempo de começarmos a compartilhar. Hoje temos uma caminhada ainda pequena, né, em outra nação, mas queremos começar a compartilhar algumas coisas devido a uma direção, a uma palavra que o Senhor nos deu, e por isso do nome, né, deste canal, que é Diário de uma Missão. Quando nós viemos para Portugal, ainda estávamos no Brasil, uma amiga, ela me deu um caderno e ela falou para que naquele espaço eu fosse compartilhando aquilo que o Senhor fizesse, cada luta, cada vitória, cada conquista, e acabei que não dei ainda continuidade. Quero sim fazer isso, compartilhar em uma forma escrita, mas então pensamos, por que não usarmos uma ferramenta de um alcance tão extenso, às vezes até muito mais do que um livro, para compartilhar um pouquinho. Talvez você se identifique de alguma forma conosco por ter um chamado para fora do seu país, seja para Portugal ou para onde for. Talvez você se identifique por ter um sonho de morar fora do seu país, seja uma família grande, talvez como nós, e tenha os seus temores, pense, será que eu vou conseguir? Será que os filhos vão se adaptar? Eu tenho um chamado, será que vai dar certo? Será que eu vou arriscar? Será que é isso mesmo? Então nós queremos começar a caminhar um pouquinho mais junto, compartilhando algumas coisas aqui por este meio, que é também o YouTube, e eu espero que a gente possa contar com você e também com sugestões daquilo que você queira que a gente compartilhe aqui, que a gente converse aqui. E tudo começou por uma palavra, por um chamado, não é? Então, é muita coisa para falar e a gente talvez não vai dar tempo de dar detalhes para vocês aqui. Muitas pessoas já conhecem a nossa história, né? Mas como a ideia é que esses vídeos eles possam abranger mais pessoas, nós vamos tentar resumir aqui, né? Para que o vídeo não fique também tão longo, né? Mas tudo começou em 2019, no mês de abril de 2019. Nós pastoreamos uma igreja em Curitiba, no Paraná, no Brasil, por 15 anos, né? Nesse tempo ia completar-se 12 anos, né? E nós estávamos num congresso chamado Com Líder, que é um congresso de liderança que tem todos os anos no período da Páscoa na nossa igreja, né? E então Deus começou a falar a respeito de nós reconstruirmos novos muros, né? A igreja nossa trabalha por temas, né? Anuais, tem um tema que é dado e nós vamos trabalhando. E aquele ano o tema era sobre Neemias. E nós estávamos num congresso e Deus começou, alguns pastores pregando, e Deus começou a falar especificamente sobre que Ele tinha novos muros para a gente reconstruir. Exatamente, foi exatamente essa palavra que Deus nos deu. Nós já estávamos lá no bairro onde pastoreávamos, né, aqui em Curitiba, no bairro Tatuquara, e já iria se completar 15 anos. Nesse ano... Na época seria 12. 12 né? anos, exatamente. Quando saímos, completou 15. Mas então Deus falou, né? Vocês estão completando 12 anos e os muros já foram reconstruídos. E agora eu tenho novos muros para vocês reconstruir. E Deus foi muito específico para mim, dizendo que não seria para onde eu queria ir. E o meu sonho desde criança sempre foi para os Estados Unidos. Nunca imaginei em morar na Europa, até porque eu tenho pavor de frio. E a Europa, sim, o inverno é muito intenso, né? Ainda bem que Portugal ainda não é tanto quanto aí para dentro da Europa, mas sim, é
pior de onde a gente morava. E então ali começou um processo, né? Nessa mesma manhã, quando Deus falou comigo, Deus também deu uma visão, né, para o nosso pastor, para o nosso líder, a nosso respeito. Essa visão foi uma visão muito bacana, porque Deus, ele é um Deus de detalhes, né? E para que não ficasse alguma coisa que foi nós que tentamos mostrar alguma coisa ou que estávamos com intenção de sair do país, o que Deus fez? Quando o nosso pastor chegou, por ser um congresso em que está todas as nossas igrejas juntas, reunidas, era muita gente. Então foi colocado os pastores em cima do altar. Os pastores estavam todos sentados lá, né? Colocaram cadeiras lá e nós estávamos sentados lá. E quando ele chegou, ele teve uma visão de, nossa, vai ter teatro hoje na igreja, porque eu estou vendo alguns personagens, né? Ele viu pessoas vestidas de roupas típicas, né? De roupas, um casal, né? De roupas típicas, né? E ele foi entrando, não me avisaram, estava para começar o congresso, né? Por volta das 9 horas da manhã, e ele foi entrando. Quando ele foi entrando, a visão assim saiu, ele olhou novamente e era nós dois. E ele, nossa, tem alguma coisa aí. E ele chegou pra gente e falou assim, olha, depois do encerramento eu quero falar com vocês, tive uma visão sobre vocês. Com vocês, exatamente. Pode continuar. E a gente falou, tá bem, nunca imaginamos o que seria, né? E ali começaram as ministrações, Deus começou a falar com a gente. E ali já veio o choro, já veio o temor, e quando Deus começou a falar essas coisas conosco, Deus falou que Ele queria que nós compartilhássemos tudo isso com a nossa liderança e nos colocássemos à disposição, porque nós estávamos muito bem, nós amávamos e amamos ainda a igreja que pastoreávamos. Então, no final, nós então fomos compartilhar, foi no intervalo do almoço, nós compartilhamos com o nosso pastor, com o nosso líder, e contamos tudo o que Deus havia nos mostrado, e ele falou, amém, vamos orar então, né, para entender o que Deus está querendo fazer, né. E aí perguntamos, e qual que foi a visão, né? Mas nunca imaginamos que era algo relacionado a missões também. E aí então o nosso líder compartilhou que tinha nos visto vestidos com roupas típicas. E aí ele falou, então vamos orar. E aí nós ali resolvemos fazer uma oração para selar aquele momento, para que Deus nos mostrasse o que tinha acontecido, o que Deus estava querendo mostrar. Quais seriam as cenas dos próximos capítulos. E então, no final dessa oração, durante essa oração, Deus mostrou para o nosso líder que era o que tinha sido a visão. E ele falou assim, eu sei o que era a visão e eu sei qual é o lugar. É Portugal. E ele nos viu vestidos de Dom Pedro I. Isso. E Leopoldina, Isso a sua mesmo. esposa. Estou tentando achar o nome dela aqui, você está falando. E nós nos olhamos, Portugal? Como assim? Aí a gente falou, bem, né? Vamos orar, não sabemos o tempo para isso, oramos ali, selamos aquele momento, tínhamos certeza que era Deus que tinha falado. E a partir desse momento, nós começamos a entrar num propósito de jejum, de oração e falamos, Deus, se o Senhor quer nos enviar em algum momento para essa nação, que o Senhor coloque essa nação no nosso coração, que a gente passe a amá-la, né? É isso aí. E diante disso, nós começamos então um processo meio que sigiloso, mas acabou que algumas pessoas acabam saindo, né? Mas a ideia era que durante 2019, que era esse ano, né? A gente orasse para que Deus então respondesse para a gente essa questão, porque não era simplesmente uma mudança de um bairro para o outro, né? É uma mudança muito grande, né? de um país, de um continente para um outro continente. E como ela disse no início, nós temos crianças que hoje já estão maiores, mas na época eram crianças. Como é que nós vamos sair de uma vida confortável, depois de tantas lutas no Brasil, para você ir para um outro país que você não conhece? E ainda mais, as pessoas começam a falar de Portugal e as pessoas começam a tentar nos proteger, mas colocar dificuldades, né? Que é um país muito difícil,
que é um cemitério de pastores, que a Europa é isso, que é aquilo, sabe? Então você começa a ouvir coisas, como é que você vai sair do teu país para um lugar assim? Então nós tínhamos que ter a confirmação, além desses fatos que já aconteceram, que era Deus. E nós pedimos então algumas confirmações, né, para Deus. E o engraçado é que nesse mesmo dia, isso foi na hora do almoço, né, que aconteceu antes do almoço, e nós fomos almoçar com alguns casais de amigos, né, pastores, fomos num restaurante próximo ali. Enquanto nós chegamos nesse restaurante que a gente nem sabia onde era, alguém levou a gente, não me lembro, né, indicaram, nós fomos lá. E quando nós chegamos lá nesse restaurante, era um restaurante totalmente típico e estava espalhado bandeiras de Portugal, fotos de Portugal. E a gente não podia falar nada para ninguém, nós ficamos ali com vontade de chorar, com vontade de só se olhava, né? E foi engraçado que a partir desse dia, o nosso olhar, eu não sei se é o nosso olhar que mudou ou se realmente Deus começou a escancarar na nossa frente para que isso começasse a ser implantado no nosso coração. Mas a gente via alguma coisa na TV, aparecia a bandeira de Portugal. A gente passava por alguma rua, via a bandeira de Portugal. Falava, meu Deus, será que a gente nunca reparou? Ou realmente agora tudo que é de Portugal está gritando pra gente? E a gente literalmente começou a se apaixonar por essa nação. Compramos um mapa, tanto da Europa quanto de Portugal. Que inclusive está aqui na entrada da igreja, agora o mapa de Portugal. Exato. Compramos a bandeira e começamos a orar junto com a nossa família, em cima desse mapa, em cima dessa bandeira, e começar a nos colocar à disposição totalmente do Senhor, né? Mas o Senhor nos mostrou que haveriam lutas e que não seria fácil o processo, e então é quando estávamos nos preparando para vir conhecer apenas, não para morar ainda. Fizemos então um dia típico de missões para levantar valores lá na nossa igreja do Brasil, para virmos para cá conhecer Portugal. E aí foi quando veio a pandemia. Exatamente, esse dia foi dia 15 de março de 2020 que nós fizemos essa festa típica, né? E no dia 16, na segunda-feira, estourou a pandemia. E tudo fechou. Igreja, tudo, né? E nós com uma passagem comprada para abril, né? Para vir para cá, até um casal de amigos nossos, pastores, né? Que nós amamos muito, o Bispo Ricardo e a Bispa Elaine viriam junto conosco, né? A gente aí se viu, né, sem ir agora, como é que vai ser? Vamos esperar, vai passar aquela coisa que a gente já sabe da pandemia toda, né? Vai, mais uns dias já passa, tal, né? E na verdade nós sabemos o quanto tempo que durou. Exatamente, durou, Nós ficamos 2020 aguardando, né? Passamos por aquele aperto 2020, exato. Só que aconteceu o que, né? É isso que a gente tem que mostrar para você que está ouvindo, assistindo. E quando você tem uma palavra de Deus, nós pulamos aqui alguma coisinha, né? É muita coisa. É muita coisa, mas agora só para poder entrar, só para não perder o raciocínio. Durante 2019 ainda, depois que tem a palavra, nós pedimos 3 confirmações para Deus. E o Senhor nos deu essa confirmação. Ele nos deu num congresso que nós fomos de casais, e eram pessoas que não nos conheciam, pessoas que não imaginavam, e Deus falou a respeito disso. Aí depois nós chegamos no escritório dos nossos pastores para falar alguma coisa com eles, e tinha uma irmã lá, e essa irmã chegou e abraçou a bispa, e quando começou a falar com ela pegou e confirmou: olha, o que vocês estão fazendo, Deus se agrada e Deus vai levar vocês para esse lugar, mais ou menos assim, não lembro bem as palavras. Essa foi a segunda. E a terceira confirmação, eu fui pregar numa das nossas igrejas. Nós temos uma conferência chamada Céus Abertos, que é todo mês de novembro. Eu fui numa das nossas igrejas pregar, e quando eu subi para pregar, o pastor falou assim: olha, essa irmã tem uma palavra para você, né? E a irmã veio e falou exatamente, ela descreveu diante da igreja toda. Inclusive tinha um irmão comigo que estava junto comigo, que é irmão lá da igreja, que está conosco até hoje, o Marcelo, e ele ficou olhando assim: meu Deus do céu, como é que pode com Deus? Ninguém sabia. Então as três confirmações aconteceram. Então avançamos para 2020, compramos a passagem, não deu certo, estourou a pandemia.
Mas no meio do caminho, quando você tem a palavra, você tem a palavra, você tem tudo. As coisas começaram a mudar, né? Quer falar sobre isso? A respeito da questão que nós aos poucos fomos deixando? Exatamente, né? As dificuldades, né? A pandemia fecha tudo, abre tudo, o tempo foi passando e por um momento a gente pensou, acho que foi coisa da nossa cabeça. O ser humano não é fácil, né? E então nós começamos a nos ocupar novamente. Na verdade era para preencher, né, uma dor de um sonho, um chamado, um turbilhão de coisas que estava dentro do nosso coração, que foi alimentado e de repente parecia ser impossível acontecer. Então nós começamos ali a nos dedicar, como sempre fizemos, a nossa igreja local, a nosso país, a nossa nação, e pensamos, vamos esquecer e se for da vontade de Deus, um dia vai acontecer. Mas a verdade, o que nós aprendemos e vivemos isso todos os dias é que Deus não responde perguntas, mas Deus responde respostas. E nós paramos de dar respostas para Deus. E isso serve tanto para você que tem um chamado, quanto para você que tem um sonho, simplesmente, né? Às vezes a gente pede as coisas para Deus e daí Ele fala, você está me cobrando, mas o que você está fazendo para que isso aconteça, né? Porque toda ação tem uma reação, né? E teve todo um processo ali do Covid, né? A gente pode fazer outros vídeos para contar outros detalhes, né? Mas em um determinado momento, depois dessa tempestade do Covid, o Senhor nos disse que era o momento de dar o start para esse novo tempo, para esse chamado. E Deus começou a nos bombardear de sinais. Só que Deus sempre falou em questão desse chamado muito mais comigo. Por quê? Porque o meu marido aqui, ele é aventureiro. Por isso que eu tô quietinho, deixando ela falar mais, você tá entendendo? Ele é aventureiro, ele é destemido. Não é que ele não pensa nas consequências, mas assim, Deus falou, vamos. É para fazer? Vamos fazer. E eu não, eu tenho que calcular, eu tenho que medir, eu tenho que pensar, que organizar. Então Deus sabia que ele precisava vir na raiz, não na raiz do problema, viu? Mas na raiz daquela que talvez poderia ser a barreira, que não ia querer, por causa da minha personalidade, eu prefiro e me sinto mais seguro numa zona de conforto, onde eu tô acostumada, habituada. Então Deus, na primeira vez, falou primeiramente comigo e agora, no momento do start, de realmente começar, Deus começou a falar novamente comigo. Deus me deu sonhos, né? Em um outro momento a gente pode também compartilhar os detalhes desses sonhos. E assim, eu não sou uma pessoa que fico lembrando dos sonhos toda noite, que Deus sempre fala comigo através de sonhos, não. Então é por isso que eu tinha certeza que era Deus, porque foram sonhos muito específicos, com muitos detalhes, e sonhos que eu lembro dos detalhes até hoje, e geralmente sonhos que não tem muito sentido a gente esquece com o passar do tempo, né? Então Deus usou palavras, Deus usou pessoas, e sempre falando, vocês precisam ir, vocês precisam sair, é tempo, não perca tempo, tá passando tempo. E a gente começou a ficar desesperado, e a última palavra que Deus deu, depois que ele já tinha falado várias vezes e nós não estávamos fazendo nada para aquilo acontecer, eu estava numa reunião de pastoras e uma irmã que não é pastora estava dada a mão comigo numa oração final dessa reunião na nossa igreja sede. E essa irmã querida, no final, chegou e falou para mim assim, olha, eu preciso lhe falar a respeito de uma visão que Deus falou comigo, pedi confirmação para ver se era para você, e Deus confirmou. E, resumidamente, nessa visão que ela teve, Deus entregava uma chave em uma mão. E em cima dessa mão, com essa chave, aparecia a letra, uma palavra em letras garrafais, assim, bem grandes, escrito a palavra decisão.
E aí ela falou para mim assim, olha, eu não sei se isso faz sentido para você, mas o que eu sei é que Deus disse que você precisa tomar uma decisão. Meu Deus. Acho que só faltava Jesus descer nessa terra, né, pra gente entender alguma coisa. E eu lembro que eu fui embora, nós morávamos longe da nossa igreja sede, quase 30 quilômetros, e eu fui dirigindo com minhas pernas bambas e chorando, sem entender muito, assim, sem entender no sentido de chegou a hora, por onde que a gente vai começar? Mas foi quando nós decidimos chamar os nossos líderes, compartilhar com eles, né? E mostrar para ele que independente das dificuldades que nós sabíamos que iríamos ter que enfrentar, nós estávamos dizendo sim e que nós iríamos vir porque a gente entendia que realmente tinha chegado o tempo, né? E diante disso, isso já era 2022, né? Então nós chamamos os nossos pastores em casa, conversamos e sim, eles falaram sim, vamos então começar a preparar essa questão, né? Então depois disso houve uma conversa com a nossa igreja local, com a liderança e passamos então de, olha, então ano que vem a gente está indo cumprir com aquilo que o Senhor... Uma conversa que não foi fácil. Uma conversa, se eu falar muito aqui eu vou chorar, porque foi muito difícil pra gente, porque por mais que a gente estava obedecendo o sim de Deus, mas havia um apego, e acho que há ainda, um apego muito grande com a igreja local, por quase 15 anos pastoreando. É o primogênito, né? É o primeiro filho, né? É uma filha que a gente tem um carinho imenso, né? Então, diante disso, começamos a preparar, graças a Deus, já tínhamos um casal de pastores que a gente já foi, desde então, sempre trazendo eles juntos, preparando com a gente ali, né? E as coisas foram acontecendo, chegou 2023, então, foi apertando o coração a cada dia mais, né? E aí chegou o mês de fevereiro. Nosso coração já estava aqui, só faltava o corpo chegar. Isso, eu acho que essa é a palavra que talvez eu mais escutei do nosso pastor, do nosso apóstolo, né? O coração de vocês já está lá, né? Agora é só uma questão de tempo para que o corpo se encontre com o coração. E aí então chegou fevereiro, foi feito o culto de posse dos, né? Despedida nossa, o culto de posse dos pastores, e ali então houve um choque para nós que, opa, agora já era, agora não tem volta mais, né? Já passamos, né? E agora vamos para frente. E toda a questão, não vou contar detalhes aqui de visto, de nada, né? Quem sabe no outro vídeo a gente pode entrar com detalhes, né? Sim. Mas abril, exatamente 14 de abril de 2023, então nós colocamos o pé aqui nessa terra e a gente já sabia que o coração já se emociona aqui, irmãos, né? Que aqui era o lugar da promessa, né? Que Deus tinha e tem algo para fazer em nós e através de nós aqui. Começamos então a realizar, né, a chegada, a preparação para isso, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Exato. Eu acho assim que o momento das despedidas, ao mesmo tempo que foi doloroso, foi muito bom também. Cada casa que a gente foi convidado a estar, cada churrasco que fizeram pra gente, cada bolo, cada momento ficou marcado no nosso coração. E não tem como apagar, não tem como esquecer, né? Jamais. Só que nós estávamos com uma data marcada, que todos sabiam. E até estavam planejando em fazer assim uma mega despedida no aeroporto, iam fazer faixa, depois a gente ficou sabendo, e uma multidão lá, né, na igreja inteira. E então teve um atraso, né, uma demora maior do que a esperada na aprovação, na chegada dos nossos vistos. Então nós tivemos que mudar a data. Só que então Deus nos deu uma direção que nós não imaginávamos passar por isso antes de vir para cá. Mas depois entendemos. Ao mesmo tempo que tivemos um tempo com muitas pessoas ao nosso redor, quando tivemos que mudar a passagem, Deus falou: agora vocês vão para a caverna. Agora vocês vão ter um tempo só comigo. E vocês não vão visitar ninguém, vocês não vão receber visitas, vocês não vão falar com ninguém pelo WhatsApp, pelas redes sociais, vocês vão realmente, até esses vistos chegarem, vocês vão ficar num tempo na minha presença. E irmãos, depois de tanto calor humano,
e tantas pessoas ao nosso redor, e de repente você se vê sozinho, no sentido de só estar com a sua família, não foi fácil. Nós estávamos morando nos fundos da casa da minha irmã, porque já tínhamos vendido tudo, entregue a casa, nós realmente não tínhamos mais nada, só as roupas que iríamos A casa trazer. alugada aqui, já tudo para cá. Aqui já estávamos pagando para morar e não estávamos aqui, estava tudo certo, enfim. E então ficamos esse tempo, explicamos para as pessoas, para que não ficassem chateadas, né, que a gente não ia responder mais ninguém por um período. O Senhor nos disse que não era para compartilharmos mais a data que nós viríamos, e depois entendemos algumas coisas, né? Esse tempo de solidão, entre aspas, foi um tempo tanto para nos prepararmos quanto para nos desapegarmos. Porque o choque quando nós chegamos aqui, de olhar para um lado, para o outro e perceber que realmente estávamos sozinhos, apesar de termos um casal que conhecíamos aqui e mais um outro menino, né, que é nosso filhão, mas nós estávamos sozinhos, né? Então foi uma preparação, foi assim um desligar, né, dessas pessoas, da igreja local que pastoreávamos, né? Doído, gente, doído. Exatamente, né? E também entendemos que Deus não queria aquela multidão no aeroporto. Ele queria mesmo que a glória fosse dele. Ele queria nos preservar, porque a gente sabe que a luta no mundo espiritual, para você que acredita nisso, é também muito grande, né? Nós sabemos, nós vivemos nisso e sabemos o quanto é sério. Então o Senhor queria nos preparar e nos preservar de várias formas, né? Então hoje a gente entende que nada deu errado, de que nada saiu do controle, não, estava tudo certo na agenda de Deus. Nós aqui não sabíamos, nós fizemos os nossos planos, mas graças a Deus prevaleceu os planos do Senhor. E hoje a gente está aqui no nosso lar docilar. Nós amamos essa nação, nós amamos a Europa, nós amamos essa igreja, que também vamos compartilhar em outro vídeo como que começou e como que chegamos aqui nesse imóvel onde nós estamos, né? E a gente fica feliz em poder compartilhar com você, seja você cristão ou não, você é bem-vindo a viver, né, um pouquinho mais intimamente do nosso dia a dia, né? Você que tem um chamado específico ou que apenas tem um sonho, você que tem uma família grande ou que quer vir sozinho, você está convidado a caminhar conosco, tanto que pelo YouTube, quanto também pelas nossas redes sociais, que é pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente conta com todos vocês. A gente vai, nos próximos vídeos, colocar daí mais específico, né? Depois da chegada, como é que foi. Postar umas fotinhas. Como é que vídeos. a gente fez, nós chegamos, já começamos a igreja, como é que foi? Nós vamos colocar isso nos próximos vídeos, né? Tanto aqui como no Instagram, para vocês poderem se atualizando, né? Muita gente já conhece a história, mas acaba esquecendo, né? Mas é bom relembrar, tá bom? Então tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, tanto para nós, de relembrar essas coisas e ver como Deus já trabalhou nesses 3 anos e meio quase que estamos aqui, e aquilo que Ele vai fazer ainda, né? E isso vai surgindo de inspiração para que você que está se preparando ou tem aí no teu coração um chamado de Deus, né? Ou quem sabe tem um desejo de morar em outro país, né? Como é que as coisas... A gente não é muito ligado nessas coisas e eu não quero ficar andando, porque tem muita gente que fala sobre isso, questões de leis, questão disso, daquilo. Fazem muito bem esse papel. Então não é esse nós não papel. queremos entrar nesse mérito de poder falar, porque tem muita gente que faz isso. Em Portugal, né, a Europa muda muitas coisas, a gente pode dar uma informação que hoje é, amanhã já não é. Nós queremos ir mais nessa questão aqui mesmo, ministerial, questão de chamado, o diário realmente, né? De uma família morando na Europa, com um chamado de Deus específico, criando os nossos filhos aqui, né? Eu tenho uma profissão também, que logo vocês vão saber, né? É o que eu faço, né? Logo vocês vão saber o que a pastora faz também, sabe? As crianças, tudo nós queremos aos pouquinhos e compartilhando com vocês, tá bom? Exatamente. Obrigada
Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Hoje de manhã ouvimos uma palavra a respeito de influenciar, que possamos te influenciar para você viver o teu sonho, o teu chamado dentro da vontade de Deus. Obrigada e um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.